A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Os caras. A campainha do Colégio Elite não soou dando sinal para o recreio, porque o Colégio Elite não tinha campainha. Um colégio especial como aquele, para estudantes muito especiais, não precisava de sinal. Todas as decisões no Elite contavam com a participação direta dos alunos, que, por isso, cumpriam as regras sem precisar de comando. Naquele momento, porém, Miguel não estava pensando nas regras democráticas do colégio, embora fosse um dos mais entusiasmados oradores das assembleias semanais. Também não estava ligado nas suas responsabilidades como presidente do Grêmio do Colégio Elite. Enquanto andava apressado, depois de passar pela sala do diretor, a preocupação de Miguel era bem outra. Na biblioteca, no computador, consultou os jornais dos últimos meses e separou algumas matérias. A impressora rapidamente lhe forneceu duplicadas dos trechos selecionados. Com a pasta de cópias debaixo do braço direito, Miguel entrou silenciosamente no anfiteatro do Elite, de frente para o palco onde ensaiava o elenco teatro do colégio. Ele mostrou rapidamente a palma da mão esquerda. Nela, alguém viu um K desenhado à tinta. A professora de arte ficou chateada quando o ator principal da peça pediu para deixar o ensaio, pois não aguentava mais dor de cabeça. Está bem, Calu. Vá tomar um comprimido. Ninguém entendeu quando o Crânio abandonou aquela partida de xadrez, reconhecendo uma derrota que não existia, já que seu adversário estava irremediavelmente perdido, com um bispo a menos e o rei encurralado, em posição de levar xeque-mate em poucos lances. Mas o xadrez tinha de esperar, porque o jovem gênio do Colégio Elite tinha visto um K desenhado na palma da mão, que se abrira na entrada da sala de jogos. Quando Magri viu aquele K, estava no meio de uma cortada fulminante que não pode ser aparada pelas jogadoras do outro time. E a professora de educação física teve de lamentar a saída da melhor jogadora de vôlei do Colégio Elite. Afinal, a garota tinha se queixado de uma torção no tornozelo. Era melhor não forçar, pois o campeonato intercolegial começaria no próximo mês, e o time não era nada sem Magri. A menina saiu mancando da quadra até se ver fora das vistas do professor. Aí, não precisando mais fingir, correu para o esconderijo secreto dos caras. Na entrada do vestiário do Colégio Elite, havia um quartinho onde eram guardadas as vassouras e outros materiais de limpeza. Um cantinho sem lâmpada, escuro mesmo de dia. Por isso era difícil perceber o pequeno alçapão que havia no forro. Com a agilidade de um gato, Magri saltou, agarrando a beirada do alçapão. Afastou a tampa e jogou o corpo para cima como uma trapezista. Estava no esconderijo secreto dos caras. Todo o vasto forro do imenso vestiário do Colégio Elite, iluminado no centro por algumas telhas de vidro por onde passava a luz do dia, deixando todo o resto mergulhado na escuridão. Bem no centro da pequena área iluminada estava Miguel, sentado sobre os calcanhares. À sua frente, espalhadas pelo chão, havia várias cópias de matérias de jornal. Ao seu lado, Crânio e Calu esperavam em silêncio. Magri fechou o alçapão e agachou-se junto aos amigos, sem uma palavra. A turma dos caras estava completa. Haviam sido convocados pelo K, desenhado na mão esquerda de Miguel, o sinal de emergência máxima. Crânio tirou sua famosa gaitinha do bolso e ficou passando-a pelos lábios, sem soprar, lentamente. Calu quebrou o silêncio, sem se preocupar com o tom de voz, pois o forro do vestiário era uma laje de concreto bem espessa e não deixava vazar nenhum som. O que houve, Miguel? Com os olhos nas cópias de jornal, ainda sentado como um sacerdote budista, Miguel falou pausadamente. É uma emergência máxima. Está na hora de os caras... Um ruído veio do alçapão. Por um décimo de segundo, os caras se entreolharam. Quem estaria invadindo o esconderijo? Obedecendo a um sinal de cabeça do líder, Crânio, Magri e Calu saltaram para longe da luz, escondendo-se silenciosamente na escuridão. Teriam sido descobertos? Ou seria algum servente do colégio
que resolvera subir no forro do vestiário por alguma razão inocente. A tampa do alçapão foi afastada. Os caras puderam perceber que havia alguém pendurado na beirada, esforçando-se para subir. Parecia ser um corpo bem mais leve do que de qualquer um dos serventes. Magri estendeu o braço e apertou a mão protetora de Miguel. Uma cabecinha apareceu na abertura do alçapão e uma vozinha brincalhona invadiu o forro. Vamos, caras, apareçam! Eu sei que vocês estão aí. O dono da vozinha e da cabeça pulou para dentro do esconderijo, fechou o alçapão e avançou até a área iluminada. Os caras puderam ver a carinha sorridente de Chumbinho. Como é, caras? Eu sei quem são. Eu sei quem vocês são. E sei que deve ter uma reunião importante. Dos cantos escuros não veio uma resposta. O pequeno intruso continuou. Que surpresa, hein? Eu sei tudo sobre vocês. Há muito tempo estou de olho em todos os seus movimentos. Mas não precisam esquentar a cabeça. Só eu sei de vocês. Não contei nada a ninguém. O silêncio novamente respondeu ao menino. Então, querem brincar de esconde-esconde? Ah. Eu pensava que os caras se reuniam para coisas mais importantes. Calu mordeu o lábio e Magri apertou um pouco mais a mão de Miguel. Enquanto o Chumbinho continuava com a brincadeira, saboreando o seu triunfo. Querem que eu encontre vocês? Quem vai ser o primeiro? A Magri Magricela, o Crânio, a Calu? Ou vamos começar pelo chefão? Hein, Miguel? O que você me diz? Eu sei quem são vocês. Lentamente, cada um dos caras saiu da escuridão. Chumbinho logo estava cercado pelos quatro, bem debaixo da luz que se escoava pelas telhas de vidro. O menino era um palmo mais baixo que o menor dos caras, mas seu sorriso era o de um gigante. Olá, pessoal! Por essas vocês não esperavam, hein? Magri agarrou o garoto pela gola do uniforme. Seu pirralho, eu devia... Ei, calminha, campeã! É assim que vocês recebem as visitas? Largue o menino, Magri. Era a voz de Miguel. Baixa, seca, como deve ser a voz de um comandante. Magri soltou o chumbinho, e Miguel pôs a mão no ombro do invasor. O que você quer aqui? Olha, Miguel, ainda pergunta? Eu quero ser um dos caras, é lógico. Estranhos acontecimentos. Chumbinho teve de esperar no escuro, mas a reunião dos quatro caras, improvisados para resolver o problema provocado pelo menino, foi rápida. Não havia o que discutir, pois o pirralho descobriu o esconderijo secreto. O jeito era continuar a reunião como se Chumbinho fosse um dos caras. Mais tarde, teriam que encontrar outro esconderijo e despistar o garoto. Todo o esquema de segurança dos caras deviam ter se alterado. As rotinas revistas, os códigos secretos modificados. Droga, ia ser uma mão de obra danada, raio de moleque. É claro que Chumbinho devia pensar que os caras eram uma equipe maluca que se reunia secretamente para brincar de espião e detetive. Porque o menino quase chorou de emoção quando foi submetido a uma rápida cerimônia de iniciação, na Ordem dos Caras, que Miguel inventou na hora só para fazer feliz o pequeno invasor. Espetaram o dedo do menino com um canivete, fizeram-no escrever uma declaração de fidelidade e carimbá-la com o próprio sangue, uma gotinha só. Ele teve de repetir um juramento, também inventado na hora, cheio de expressões como até a morte. Oferecerei minha própria vida e outras bobagens que deixaram o pobre do Chumbinho com um nó na garganta e uma lágrima equilibrada na beirinha da pálpebra. Calu queria introduzir outras brincadeiras na tal cerimônia, mas Miguel não deixou. A emergência máxima não podia mais ser adiada. Agora eram 4 ouvindo Miguel, e as razões da emergência máxima, só que um deles não cabia em si de orgulho e achava que em todo mundo estava ouvindo a bater emocionado no seu coraçãozinho. É claro que todos vocês já ouviram falar do desaparecimento de estudantes, recomeçou o líder dos caras. Vejam aqui nesses jornais, esse rapaz sumiu do equipe, essa garota do Dante, esse outro da rainha, esse aqui do Galileu, essa do Objetivo, outro do Dante, um de Vera. Mas o Elite até agora está fora disso, interrompeu Magri. Não sei então por que os caras...
O até agora acabou, Magri. Nesse instante, na sala do diretor, então os pais do Bronca com 2 sujeitos com pinta de polícia. E daí? Isso não quer dizer que... Eu vi os caras de fantasma dos pais do Bronca. Cheguei perto e ouvi a mãe dele chorando, dizendo: Meu filho, onde está meu filhinho? É mesmo, lembrou Calu. Desde a semana passada não vejo o Bronca. Todos se calaram. A terrível onda de desaparecimento estava provocando a cidade. Em 2 meses, 27 estudantes haviam evaporado sem deixar nem cheiro. A polícia rodava feito barata tonta, percorrendo a cidade com sirenes berrando, batendo em todas as portas, dando entrevistas para todos os canais de televisão. E nem um bilhete ou uma nota de resgate tinha aparecido para jogar um pouco de luz naquele mistério. Agora parecia ser a vez do Elite. Chumbinho estava excitadíssimo. Durante meses tinha seguido cada passo dos caras, tinha preparado cuidadosamente seu plano e, no momento certo, tinha conseguido o que queria. Ser um dos caras, avesso dos coroas, e o contrário dos caretas. E agora estava envolvido numa aventura da pesada. Com sequestros, polícias e tudo. Era demais. Logo o Bronca, lembrou Chumbinho. Ainda na sexta-feira eu convidei o Bronca para uma escapadinha até o fliperama. Gozado. Ele estava tão esquisito. Até aquele momento, Crânio só tinha ouvido a discussão, com sua gaitinha nos lábios, sem um som, e também sem uma palavra. Mas o que Chumbinho contava parecia importante. Esquisito, Chumbinho? Esquisito como? Sei lá, esquisito, careta, diferente, sei lá. Fale, garoto, mandou Miguel. Tudo pode ajudar a gente. Mais uma vez Chumbinho tinha conseguido tornar-se o centro da atenção dos caras. Estava radiante. Bom, vocês sabem como é o Bronca. Claro que sabemos, Chumbinho, apressou Magri. É o sujeito mais esquentado do Elite. É por isso que todo mundo chama o Bronca de Bronca. Pois é, continuou Chumbinho. Na sexta-feira ele estava diferente. Era como se não fosse o Bronca. Diferente. Parecia um carneirinho, mas um carneirinho com um olhar estranho, parado. Nem sei explicar direito. Vê se dá um jeito de explicar, moleque. Ralhou Calu. Fala logo, vê se não enrola. Não estou enrolando, Calu. Eu falei pra gente pular o muro e ir até o flipper, mas o Bronca disse que não. Ficou dizendo que era proibido, ficou repetindo que tudo era proibido, que tinha que obedecer. Aí a Calu estourou. Ora, deixa de ser besteira, menino. O Bronca é o maior rebelde do Elite. Proibição pra ele é piada. Mas é isso mesmo que eu estou tentando explicar. Por isso é que eu disse que ele não está normal. Estava obediente. Obediente? Riu-se Calu. Tem graça, o Bronco obediente. Miguel compreendeu que, pelo menos por enquanto, não ia ser possível livrar de Chumbinho, porque ele poderia ser útil. Era uma testemunha. Mais tarde não faltaria ocasião de inventar uma forma de afastar o garoto. Muito bem, caras, vamos agir. Magri, tente descobrir se o Bronca tinha alguma namorada. Com cuidado. Pelo jeito, nem os pais, nem a polícia, nem o diretor querem que o desaparecimento venha a público. Eu vou descobrir onde ele mora e procurar os lugares que ele frequentava. Calu, papeie com os colegas de classe do Bronca. Descubra quem foi o último a falar com ele. Descubra tudo o que puder. Amanhã nos encontraremos aqui, no primeiro intervalo. E eu? Perguntou Chumbinho. Raio, o que fazer com Chumbinho? O menino tinha sido necessário para descrever o último passo do Bronca, mas era só. Se ele não tivesse alguma tarefa, ia acabar perturbando. Miguel teve uma ideia. Havia o Bino, um garoto novo na escola, meio apagado, que tinha sido transferido para a elite há poucos dias. Era isso. Bastava colocar Chumbinho em campo neutro e ele não iria atrapalhar. Preste atenção, Chumbinho. Agora você é um dos caras. Não se esqueça do seu juramento. Quero que você cole no Bino, mas com muito cuidado. Pergunte se ele já fez amizades no colégio, pergunte se ele conhece o Bronca, não force nada e não fale do assunto com mais ninguém. Amanhã você me conta o que conseguiu, tá? Joia, chefe. O menino sorriu feliz. Deixa comigo. Quanto a você, Crânio? Eu? Riu-se o gênio da turma. Eu vou pra casa. Pra casa? Estranhou Chumbinho. Numa hora dessas, fazer o quê?
Pensar, chumbinho, pensar. Investigação no Elite. Todas as manhãs, a chegada dos estudantes ao colégio Elite era uma algazarra total. Naquela terça-feira, a excitação era muito maior, pois o desaparecimento do Bronca não era coisa que se conseguisse manter em segredo, embora o diretor do colégio tivesse tentado abafar o escândalo de todas as maneiras. Os caras tinham passado todo o dia anterior investigando secretamente, e a polícia também tinha feito a sua parte. Por todos os lados, policiais fardados e a paisana espalhavam-se como se o Elite estivesse para ser atacado por um exército. Agora Miguel estava ali, na sala do professor Cardoso, o diretor do colégio Elite. Um homem importante, nacionalmente, ou melhor, mundialmente respeitado como criador de uma experiência educacional avançadíssima, o colégio Elite. Naquele colégio, a palavra diálogo, traduzida relacionamento entre aluno e professor, ou entre representantes dos alunos e direção do colégio. E ali estava o Miguel, como presidente do Grêmio, e o professor Cardoso, como diretor. Miguel, eu conto com você, começou o diretor. É preciso manter os estudantes tranquilos e confiantes na atuação da política. Tudo está sob controle. Não há nada a temer. A polícia já tomou todas as providências. Que providências, professor Cardoso? A polícia já encontrou Bronca? Já sabe o que aconteceu com os outros estudantes desaparecidos? Ainda não, Miguel, mas... Então a única forma de acalmar os alunos do Elite é falar a verdade para eles. O professor Cardoso encarou com uma expressão divertida. A verdade? Qual a verdade? Só existe uma verdade, professor Cardoso. É mesmo? E qual é? É falar francamente do desaparecimento do Bronca. É contar a eles tudo o que a polícia descobriu. É alertá-los para que eles possam se proteger e evitar que um deles seja a próxima vítima. A próxima vítima? Quem lhe disse que haverá uma próxima vítima? E quem garante que não haverá, professor Cardoso? O diretor recostou-se no espaldar alto de sua cadeira giratória. Percebeu que não seria fácil dobrar a personalidade do rapazinho. Eu não posso garantir a você que nenhum outro garoto será sequestrado, Miguel, mas eu posso assegurar-lhe que qualquer escândalo maior em torno do desaparecimento do nosso aluno só poderá ser prejudicial ao Elite. Acho que não se trata de evitar escândalos envolvendo o Elite, professor Cardoso. O Elite já está envolvido. O diretor suspirou profundamente. Há pouco você disse que só existe uma verdade, não foi, Miguel? Você ainda é muito jovem. Não faltará ocasião para aprender que todas as coisas são relativas. A verdade tem várias facetas. Dependendo do lado que se escolha, o mesmo fato pode parecer totalmente diferente. Eu só vejo um modo de olhar a verdade, interrompeu Miguel, o modo certo. O professor Cardoso ignorou a interrupção. Veja o caso do desaparecimento do Bronca, por exemplo. Se alertarmos nossos alunos, talvez estejamos alertando também os sequestradores. Se contarmos a todo mundo o que sabemos, talvez estejamos revelando também para os bandidos. O senhor quer dizer que há suspeitos aqui mesmo no Elite? Eu não disse isso. Para não prejudicar as investigações, a polícia não está confiando nem em mim. E eles estão muito certos. Já conseguimos também a colaboração da imprensa. Nenhuma providência policial será noticiada até que os estudantes sejam encontrados. Só falta agora a sua colaboração, Miguel. Conhecemos a sua liderança e contamos com ela. Temos de impedir o pânico dentro do Elite. É só isso que peço, impedir o pânico. Miguel raciocinou por um segundo e decidiu-se. Afinal de contas, alimentar o pânico não ajudaria em nada. Verei o que eu posso fazer, professor Cardoso. Nesse momento, a secretária do diretor abriu a porta. Professor Cardoso, os policiais chegaram. Eu estava esperando por eles. Peça para entrarem, por favor. Eram 2 detetives de terno, com expressão sisuda, própria da profissão e cansada, de quem estava às voltas em 28 desaparecimentos de estudantes. Sentaram-se no amplo sofá da diretoria. Um deles brincava com um molho de chaves, fazendo um barulho ritmado, irritante. O professor Cardoso apontou para o mais velho dos 2 homens, um sujeito meio gordo, suarento, que mal cabia no terno surrado. Miguel, esse é o detetive Andrade.
Ele quer fazer algumas perguntas a você. O detetive enxugou o suor do pescoço e da careca com o braço amarrotado e falou, sem olhar para o garoto, como se estivesse interrogando as paredes. Eu estou no comando das investigações, meu rapaz, embora ache que não há nada para investigar. Essa juventude irresponsável é assim mesmo. Vai ver o tal garoto. Como é mesmo o apelido dele? Bronca, não é? Vai ver, o tal Bronca está aí, aprontando alguma confusão, enquanto faz a polícia perder tempo. Na certa, daqui a pouco vai reaparecer com o cara mais sem vergonha do mundo. Ah, essa juventude. O detetive levantou-se, caminhou até Miguel e colocou a mão amigavelmente no ombro do garoto. Era mais moço que Andrade. E Miguel sentiu uma sensação de conforto, de amizade, no rosto simpático e bem barbeado do detetive. Como vai, Miguel? Eu sou o detetive Rubens. Já ouvi dizer que você é um ótimo presidente do Grêmio do colégio. Pode ficar tranquilo. Vamos descobrir o que aconteceu com o Bronca. A grossa porta da sala do diretor foi aberta naquele momento e por ela entrou o Chumbinho, acompanhado por um guarda. Miguel ouviu novamente o barulho chato do molho de chaves. Com licença, detetive Andrade, pediu o guarda apontando ao Chumbinho. Mas parece que esse menino foi o último a encontrar-se com o desaparecido. Andrade levantou-se do sofá com dificuldade. A sua expressão era de desinteresse. Mas, no seu olhar, Miguel percebeu um brilho que desmentia a expressão. Você foi o último a ver Bronca, não é, garoto? O coração de Miguel bateu apressadamente. Havia alguma coisa estranha, alguma coisa muito estranha no ar. E ele decidiu que a situação não era para confiar. Mas e Chumbinho? Será que ele conhecia mesmo todos os sinais e códigos secretos dos caras? Acho que fui eu sim, ia dizendo o menino no momento em que Miguel cruzou os braços. Sim, Chumbinho sabia o que significava os braços cruzados. Era sinal de silêncio dos caras. Era a ordem para trancar-se. Equivalia a um dedo encostado nos lábios, só que ninguém sequer desconfiava. Era preciso ser um cara. O Chumbinho agora era um deles. Então, menino, perguntou o detetive Andrade irritado, o que você viu? O que o tal Bronca disse? Havia algo desconhecido com ele? Havia alguma coisa estranha com ele? Ele disse alguma coisa? Vamos, fale, garoto. Os olhos do Chumbinho piscaram inocentemente. Bem, sabe, eu tinha dado uma escapadinha até o fliperama, né? É que eu sou muito bom no fliperama, sabe? Pois é, acho que sou o melhor do colégio. Junta gente em volta quando eu estou jogando. Tá bom, garoto, e o Bronca? Ah, o Bronca não é muito bom no flipper, não. Ele é meio esquentado, não tem paciência, sabe? E daí? E daí que ser bom no fliperama não é pra qualquer um. Eu, por exemplo... Andrade perdeu a paciência. Vamos, garoto, não tem o dia todo. Vamos direto ao ponto. Que ponto? O Bronca, menino. Você encontrou ou não encontrou o Bronca? O Bronca? Ah, sim, o Bronca. É claro que eu encontrei. E o que foi que disse a ele? Ele disse oi. Oi? Oi. E você? É o quê? O que é que você disse? Eu? Eu respondi oi também. O rosto de Andrade vermelhou-se. O detetive estava furioso e apertava o lenço com ambas as mãos, enquanto o suor gotejava-lhe pela careca. Sua voz saiu exprimida com raiva. Você está me gozando, moleque? Eu? Eu não, senhor. Rubens sorriu para o Chumbinho. Foi só isso? Ele não disse mais nada? Chumbinho continuou com carinho inocente. Não, foi só oi. Ele deveria ter dito outra coisa? Foi aí que o detetive Andrade explodiu. Ponha-se daqui afora, moleque. E você aí? Descruza os braços. Isso não é modo de se portar diante de uma autoridade. Quando a porta da diretoria se fechou atrás dos garotos, Miguel podia ouvir o irritante barulhinho do molho de chaves nas mãos do detetive. Crânio raciocina. Quando Miguel e Chumbinho fecharam o alçapão depois de pular para o esconderijo secreto, da gaitinha do crânio vinha uma melodia lenta que se espalhava por todo o forro do vestiário do Elite. Por que você fez o sinal de silêncio, Miguel? Os líderes do cara sorriu quando olhou para o menino.
No dedo indicador da mão esquerda do chumbinho, aquele que havia levantado uma espetadinha para tal cerimônia de iniciação, havia um enorme curativo. O dedo do garoto estava enrolado com gases esparadrapo, como se tivesse sofrido um sério acidente. Está rindo de quê, Miguel? Eu perguntei por que você fez o sinal de silêncio. Hã? Não sei, chumbinho. Eu achei que havia alguma coisa estranha, alguma coisa que me deixou desconfiado. Achei melhor não falar nada agora. Além do mais, nós sabemos muito pouco. Mas tem aquele jeito estranho do Bronca. Ele nunca foi obediente assim. Pois é, chumbinho. É isso que temos. E não vamos contar nada para ninguém. Pelo menos por enquanto. Magri e Calu chegaram juntos, e a menina foi a primeira a apresentar seu relatório. Enquanto Magri falava, o som da gaitinha do crânio ficou suave como uma carícia. O Bronca tinha uma namorada, sim, mas a garota não sabe de nada. Não viu nada, nem ninguém estranho. Está tão desconsolada com o desaparecimento do Bronca que até já arranjou outro namorado para ter com quem se consolar. E você, Calu? Nada estranho, Miguel. Ninguém se lembra de ter visto Bronca falando com alguém desconhecido, nem sabem dizer se o Bronca estava diferente. Nada, nada mesmo. Eu descobri que o Bronca era um sujeito meio reservado, falou Miguel. Não deu para saber se ele frequentava algum lugar especial fora do colégio. Acho que estamos empacados, caras. Nem sei por onde começar. E eu, Miguel? Perguntou o Chubinho, apontando para si mesmo com o dedo enfaixado. Ai, ai, ai. Miguel tinha te esquecido do chumbinho. Era preciso manter o menino interessado até que fosse possível despistá-lo. Se o moleque se sentisse à margem, poderia botar a boca no mundo e revelar todos os segredos dos caras. O jeito era seguir com o jogo. E você, chumbinho, descobriu alguma coisa? Eu grudei no Bino o dia todo, como você mandou, e descobri que ele é legal, gente fina, bom papo, só que não é nada do flipper. Não diga, chumbinho. Descobri também que ele não era muito ligado no Bronca. Parece que papearam uma ou duas vezes, só isso. Nessa altura, todos os olhares estavam fixados no crânio. O rapazinho parou de tocar a famosa gaitinha, bateu na coxa para enxugar e falou, correndo os olhos por todos os companheiros até encontrar os grandes olhos de Magri. Enrubesceu um pouco e começou. Esse não foi um sequestro comum, caras. Acho que não devemos esperar por algum bilhete ou telefonema misterioso exigindo resgate. Crânio espalhou as cópias de notícia do jornal pelo chão. O Bronca é o 28º estudante a desaparecer em cerca de 2 meses. Vejam, desapareceram 3 estudantes de 9 colégios diferentes. É fácil concluir, então, que Bronca é somente a primeira vítima do Elite. A primeira vítima? O que você quer dizer com isso? Quero dizer que estamos agindo contra uma organização poderosíssima, na certa dirigida por um cabeça privilegiado. Finalmente, um rival à minha altura. Mas os sequestros não são sequestros comuns. Há um método científico de amostragem. Estão sendo recolhidas 3 amostras de cada um de pelo menos 10 diferentes colégios, todos do mesmo padrão. Pelo jeito, eles querem jovens de classe alta, bem alimentados, saudáveis, boas cabeças, atléticos. Então quer dizer que mais 2 alunos do Elite devem ser sequestrados ainda nessa semana, hoje mesmo, talvez. Os caras se entreolharam. A lógica do raciocínio do crânio era indiscutível. O perigo estava presente, e a ameaça era grave. Eles vão pegar mais 2 de nós, espantou-se a menina. Mas para quê? Não sei ainda, Magri. Cheguei a pensar em um sequestro em massa para a obtenção de vultuosos resgates da maioria fortuna de São Paulo. Mas nesse caso, por que exatamente 3 alunos de cada colégio? Por que sempre os mais saudáveis, atléticos e inteligentes? Por que não simplesmente os mais ricos? Está claro, ele não vai pedir resgate. Ele? Ele quem? Não sei quem é ele. Mas eu sinto que estou diante de um grande cérebro, alguém muito especial, perigosamente muito especial. Mas o que esse tal cérebro pretende com os estudantes sequestrados? Acho que esse cérebro criminoso não está sequestrando estudantes, Calu. Está escolhendo cobaias. Cobaias humanas? Assustou-se Chumbinho.
Exatamente. Cobaias sadias, bem nutridas, para algum tipo de experiência maluca. Maluca e macabra. Chumbinho entendeu de repente toda a extensão do perigo que rondava o Elite. Então era por isso que o Bronco estava estranho daquele jeito, tão obediente e tão careta. Vai ver, eles hipnotizaram Bronca para facilitar o sequestro. Nada disso, Chumbinho, interrompeu o Crânio. Em hipnose, eu sou especialista. Cientificamente, a hipnose é um método muito interessante, mas tem suas falhas. Não é todo mundo que pode ser hipnotizado, e nosso genial inimigo não admite falhas. O método dele é certeiro. Então, raciocinou Magri, se o Bronca estava diferente, de olho parado, alguma coisa fizeram com ele. Se não foi hipnose, então vai ver deram uma droga para ele. Isso mesmo, Magri, Miguel confirmou. Uma droga. Só o efeito de uma droga poderia explicar o comportamento do Bronca. Chumbinho entusiasmou-se. É isso, eles agarraram o Bronca e obrigaram o coitado a tomar a tal droga. À força? Sorriu o Crânio. Se eles pegaram o Bronca à força e aplicaram uma tal droga, por que não carregaram logo com ele? Por que ficou livre para circular por aí e ainda bater um papinho com você? Chumbinho calou-se, e a hipnose mais terrível surgiu clara na cabeça de Miguel. Então o Bronca tomou a droga por sua livre vontade? Nesse caso a droga foi oferecida a ele tranquilamente, por alguém que ele conhecia e que ele confia, completou o Crânio. E, se o Bronca estava no Elite sob efeito de droga, o mais lógico é supor que ele tenha tomado a droga aqui dentro, não é? É, parece lógico. Então esse tal oferecedor de drogas que ele conhecia, em quem confia, começou o Calu. Crânio retomou. É daqui, de dentro do Elite. Barbaridade. Ele vai agir de novo, 2 vezes. Talvez até já esteja agindo. O plano de Miguel. O silêncio ocupou todo o esconderijo dos caras. Não havia medo no ar, pois aquela turma não era de sentir medo. Mas os 5 corações batiam apressados, injetando ânimo nos 5 corpos, para enfrentar toda a ação que estava para vir. As notas agudas da gaitinha do Crânio se fizeram ouvir, tornando ainda mais pesado o ambiente. Miguel estava pensando estavam todos, e Chumbinho deu uma tossida que revelava o seu nervosismo. É o pó. Isso aqui está cheio de pó, desculpou-se o menino. Sentando nas pernas, que era o jeito de Miguel sentar-se, o líder dos caras encostou o queijo no peito e fechou os olhos, em grande concentração. A seu lado, o coração de Magri fazia subir e descer o último E do nome do colégio, impresso na camiseta da menina. Quase encostando no geniozinho dos caras, Calu sussurrou com malícia. Você já notou os peitinhos que estão crescendo na Magri? Por um instante, a calma do Crânio pareceu perturbada. Numa hora como está, você... Calma, brincou Calu. Eu esqueci que você só pensa cientificamente. Crânio conseguiu controlar-se. Eu não penso só em máquinas, Calu. Eu penso em carne também. Não vá me dizer agora que você também é humano. Mas a provocação de Calu não entrou ouvidos. Crânio estava novamente tocando a gaitinha. Em seu cérebro só havia lugar para o mistério dos estranhos desaparecimentos. O líder dos caras levantou a cabeça e olhou para Chumbinho. Decidiu que estava na hora de acabar com a brincadeira do menino. O plano tinha de ser posto em prática. Era arriscado. Ele não podia expor um garotinho como aquele em uma quadrilha tão impiedosa. Miguel encerrou a reunião, dizendo que tinha prova de matemática naquele dia e precisava estudar na biblioteca. E a investigação? Não avançamos muito hoje, Chumbinho. Recomeçaremos amanhã. O Elite está cheio de policiais. Acho que não temos nada a temer por enquanto. O tal oferecedor deve esperar por uma oportunidade melhor. Um a um, todos os caras foram deixando o esconderijo. Os mais veteranos, Magri, Calu e Crânio,
sabiam muito bem que Miguel jamais adiaria uma ação. Entenderam que o amigo tinha um plano e sabiam que estudar na biblioteca era um código que indicava a cada um qual a próxima tarefa a cumprir. Chumbinho não sabia disso e foi pensando, revoltado. Esperar? Mas o próprio Crânio não disse que tal oferecedor podia estar agindo agora mesmo? De repente vem Miguel e diz que a polícia tem tudo sob controle, que não vai acontecer mais nada. O que eu achava os caras de uma turma tão sensacional? Bom, se Miguel pensa que eu vou ficar parado enquanto ele estuda para tal provinha, está muito enganado. E apressadamente Chumbinho foi fazer o que achava que tinha que fazer. Cada um por sua vez, todos os caras veteranos passaram pela biblioteca depois que Miguel saiu de lá. Na página 112 do texto de peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, Calu encontrou uma tarefa em código. No Minhas 60 Melhores Partidas, de Bob Fischer, Crânio descobriu o que tinha que fazer. E no Karatê Vital, de Matsutatsu Oyama, estava a parte da Magri. Não havia um minuto a perder, as ordens de Miguel eram claras, e os caras puseram-se a campo. Miguel sabia que aqueles desaparecimentos tinham algum detalhe em comum. Tinham de ter. Quando ele descobrisse qual era esse detalhe, certamente chegariam à solução do problema. Examinando as notícias de jornais, Miguel verificou que o método da quadrilha era sequestrar todos os 3 estudantes de uma mesma escola antes de passar para a próxima. Isso queria dizer que o tal oferecedor infiltrava-se em uma escola, ganhava a confiança de 3 meninos ou meninas, ofereceria droga e depois abandonava aquela escola. Aí estava um padrão. 9 escolas haviam sido visitadas pelo tal oferecedor de drogas em pouco mais de 2 meses. Isso queria dizer que o bandido ficava mais ou menos uma semana em cada colégio. Portanto, deveria ser um só. Se houvesse mais de um, certamente poderiam atacar mais de uma escola na mesma semana. O oferecedor era um só, mas quem seria ele? Um dos professores? Miguel achava difícil encontrar um professor que trabalhasse nos 10 colégios ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, tinha mandado o Crânio comparar as listas de professores de todas as escolas envolvidas. Um dos funcionários não poderia ser, pois ninguém consegue mudar de emprego a cada semana. Além disso, o quadro de funcionários do Elite era o mesmo desde o começo do ano. Ninguém tinha sido admitido ou demitido desde então. Seria um dos alunos? Bobagem! Como é que um estudante poderia frequentar um colégio diferente a cada semana? Havia os pipoqueiros, sorveteiros e vendedores de bugigangas que sempre cercam os colégios, disputando as mesadas dos estudantes. Mas foi fácil verificar que todos os vendedores ao redor do Elite eram o mesmo há muito tempo, e nenhum outro havia aparecido para fazer concorrência. Assim, por eliminação, a lógica dizia que o oferecedor de drogas não agia dentro das escolas, mas ele tinha de agir. Senão, como explicar que todos os estudantes tivessem desaparecido em suas escolas e não em suas casas, seus clubes ou outro lugar qualquer? Como explicar o Bronca dentro do Elite, falando com o Chumbinho e assombrando como um cretino? Claro, o oferecedor trabalhava dentro dos colégios. Era alguém de dentro. Só podia ser. E, se faltavam ainda 2 alunos para completar a trinca que deveria desaparecer do Elite, o oferecedor ainda estava ali por perto. Mas quem seria ele? Crânio tinha razão. O plano parecia perfeito, sem uma falha, produto de uma mente criminosa fora de série. Era preciso procurar outras peças para montar aquele quebra-cabeças. Tinha de haver alguém ou alguma coisa em comum ao Bronca e aos outros 27 infelizes que tinha caído nas mãos do cérebro criminoso. Por isso, tinha mandado Magri localizar as famílias de 9 dos desaparecidos, separando mais 9 para Calu investigar, ficando com os últimos 9 para si. Quem sabe se depois, juntando o que cada um ouvisse, fosse possível esclarecer aquele mistério.
Entardecida, quando Miguel estacionou a bicicleta na porta de uma rica mansão do Jardim Europa, depois de já ter conversado com 2 famílias de estudantes desaparecidos e de não ter conseguido localizar uma terceira. Foi aí que um carro da polícia parou ao seu lado. "Olá, Miguel", cumprimentou alguém de dentro do carro. O líder dos caras ouviu nitidamente o barulho irritante do molho de chaves. Um encontro inesperado. "O que está fazendo aqui, o garoto?", perguntou o detetive Andrade, saltando do carro e agarrando Miguel pelo braço. "O que você quer nessa casa?" "Eu? Nada", respondeu Miguel, tentando livrar-se do aperto. "Você não sabe que casa é esta? Vamos, responda!" O detetive Rubens colocou-se entre os dois, afastou Andrade firmemente com uma das mãos e passou outro braço em torno dos ombros de Miguel. "Calma, Andrade. Deixe o garoto comigo." "Não se meta, Rubens. Eu quero saber o que esse moleque está fazendo aqui." "Essa é a casa daquele garoto que desapareceu lá no Dante. Eu quero saber." Miguel tentou manter a cabeça no lugar. Percebeu que o jeito era bancar o garoto assustado. Eu? Eu não sabia. O que tem nessa casa? Eu ia falar com um amigo que... "Ah, é?" gozou Andrade. "E você também estava visitando amiguinhos quando foi fazer perguntas na casa daquela menina que desapareceu da equipe? E na casa daquele garoto que sumiu do Vera, hein? Responda!" Por um instante, Miguel não soube o que responder. Ele estava sendo seguido o tempo todo. Por quê? Será que Magri, Calu e Crânio também estavam sendo seguidos? Era preciso pensar depressa. Se a polícia desconfiava dele, era por causa de alguma coisa que ele tinha dito ou feito no interrogatório ou na sala do professor Cardoso, o diretor do Elite. Então não haveria razão para desconfiar dos outros 3, a menos que a polícia soubesse que a existência dos caras. Impossível. Ou não. Ou teria Chumbinho aberto o bico. Aos poucos, a voz calma do detetive Rubens trouxe de novo o líder dos caras à realidade. "Desculpe, Miguel, mas é verdade. Você andou visitando as casas dos 2 garotos desaparecidos. Nós sabemos. Por quê? O que você tem a ver com isso?" "Nada que..." Pela primeira vez, Miguel estava atordoado. Sua presença de espírito, tão brilhante em situações inesperadas, não lhe trazia qualquer inspiração. Andrade não estava para brincadeiras. "Você não acha suspeitas as suas visitas, garoto? Logo quando um colega seu também sumiu?" "O senhor está enganado. Eu vim..." "Garoto, acho melhor me acompanhar até a delegacia. Acho que temos umas coisinhas a esclarecer." "Espera aí, Andrade", interrompeu Rubens. "O rapaz é menor. Você não pode ir." "Eu posso." "Eu não estou prendendo o garoto. Estou apenas querendo interrogar uma possível testemunha." "Está bem, Andrade", concordou o detetive Rubens, com um suspiro resignado. "Vamos, então." Andrade abriu a porta da viatura e empurrou Miguel para dentro. "Você fica, Rubens. A bicicleta do garoto não cabe no carro. Fique com ela. Eu mando uma viatura maior para buscar você e a bicicleta." O rosto do detetive Rubens alterou-se. "Nada disso, Andrade. Eu vou também. Faço questão. Quem está no comando, no caso, sou eu. Você fica, Rubens." Andrade bateu a porta e arrancou. O guincho dos pneus deixou para trás o detetive Rubens e a bicicleta de 10 marchas do Miguel. Andrade dirigia calmamente, sem usar a sirene, e parecia mais controlado. "Fique tranquilo, Miguel. Não precisa ter medo de nada. Desculpe o mau jeito, mas às vezes um policial precisa agir depressa. Eu queria falar a sós com você." Sentado ao lado do detetive, Miguel pensou na única saída que lhe restava. Era arriscando, mas seu instinto o aconselhava a agir depressa. Andrade nem pegou o microfone do carro para chamar pelo rádio uma viatura que viesse buscar o detetive Rubens e a bicicleta de Miguel. Nada disso. Dirigia devagar e falava com a maior calma do mundo. "Tenho só uma perguntinha, Miguel. Por que você não deixou aquele menino falar na sala do diretor?" "O Chumbinho? Eu não disse nada." "Não, você não falou. Mas de algum modo você fez que o garoto calasse a boca. Não sei como, mas meus longos anos de polícia permitem que eu perceba pequenas coisas que não é todo detetive que percebe." Miguel se sentiu cercado. Todos os seus passos e até os seus gestos de comando como líder dos caras eram de conhecimento do Andrade.
O carro da polícia começou a subir uma ladeira e o detetive teve de diminuir ainda mais a marcha. Eu não mandei o Chumbinho calar a boca, afirmou Miguel, já com a mão direita na maçaneta da porta. Pode perguntar a ele. Gostaria muito de falar com o Chumbinho, Miguel. Só que agora não é mais possível. Não é possível? Por quê? Porque o Chumbinho também desapareceu. O ímpeto daquela notícia terrível apressou a decisão de Miguel. O carro estava em marcha lenta quando ele abriu a porta e jogou-se no asfalto, rolando para longe da viatura da polícia. Chumbinho valente. Vamos lá, Chumbinho, é uma boa. Experimente. Você vai ver que é legal. Chumbinho nem podia acreditar. Ele havia descoberto o oferecedor de drogas. Estavam num canto do pátio, que estava cheio de estudantes. Incrível. Era possível oferecer droga no meio da multidão, sem nenhum risco. Até parecia que, fazendo o contato daquela maneira, o oferecedor estaria mais seguro do que se atraísse a vítima para um cantinho deserto. Duas pessoas cochichando num canto chamariam muito mais atenção do que misturadas no meio de todo mundo. Agora era preciso pensar depressa. Não havia nenhum dos caras à vista. Miguel provavelmente estava na biblioteca estudando matemática. Crânio poderia estar jogando xadrez, ou às voltas com o computador do colégio. Calu estaria no anfiteatro, ensaiando. E Magri certamente estaria no ginásio de esportes, treinando alguma das dezenas de modalidades esportivas que era especialista. Parado ali, em frente ao oferecedor com aquele comprimido de droga na mão, Chumbinho fingia estar interessadíssimo na experiência, mas não sabia o que fazer. O menino tinha visto o Bronca sob o efeito da droga. Será que agora ele saberia imitar aquele comportamento idiota sem que o oferecedor desconfiasse? Ah, se fosse um ator como Calu, a coisa seria bem mais fácil. O que aconteceria depois? Ele seria sequestrado como Bronca e os outros? Chumbinho não tinha dúvidas. Por isso precisava encontrar uma forma de deixar um aviso aos caras. Experimente, vamos? Tá certo, concordou Chumbinho. Só que aqui vai dar na vista. É melhor lá no banheiro. O menino correu para os banheiros do vestiário. Talvez tivesse tempo de deixar algum sinal lá no esconderijo secreto. Só que o oferecedor veio junto, na certa para se certificar de que o garoto ia fazer a coisa direitinho. E, naturalmente, para preparar o sequestro. Chumbinho entrou em um dos reservados e ia trancar-se, quando o oferecedor entreabriu a porta. Como é? Já engoliu? Já vai. O espaço do reservado era muito pequeno e o oferecedor não podia ficar ali dentro junto com o Chumbinho. O menino encostou novamente a porta e falou. Fique de olho para ver se aparece alguém. Tá legal, ande logo. Chumbinho jogou a droga no cesto de papéis. Até aí tudo bem, mas como deixar o sinal para os caras? Ele precisava de alguma coisa para escrever, precisava também de um código que não desse à vista. O quê? Como? Anda logo, Chumbinho, era a voz do oferecedor, fora da porta. A ideia nojenta veio-lhe à cabeça, mas era a única a ele não podia perder mais um segundo. Felizmente, a privada do reservatório tinha sido usada por algum porcalhão que não puxa descarga. Tentando sufocar o nojo, Chumbinho enfiou a mão dentro do vaso, sem perda de tempo, com a ponta do dedo sujo com aquela tinta, e sentindo o estômago contorcer-lhe em enjoos, desenhou no azulejo a mensagem para os caras. Quando o oferecedor, cansado de esperar, empurrou a porta do pequeno reservado, encontrou Chumbinho apoiado na parede. Desculpa, me deu uma tonteira. É normal, não se assuste. Chumbinho cambaleou até a pia e deixou a água correr pela mão direita. Ele nem podia ajudar com a outra mão por causa do exagerado curativo do espetadinha da iniciação. Às suas costas, a voz do oferecedor veio dura, agressiva. Feche a torneira, olhe para mim. Chumbinho obedeceu. Olhou para o oferecedor com o melhor ar de idiota que era capaz. Será que estava fazendo a coisa direito? O outro não iria desconfiar? Preste atenção, Chumbinho. Você quer me obedecer? Sim, quero. Muito bem. A droga já fez efeito. Agora você vai fazer tudo o que eu mandar. Você quer ser um bom menino? Quero.
Pela cabeça do Chumbinho estava imaginando o Bronca, que ele tinha de imitar. Pelo jeito do Bronca, a droga tirava toda a capacidade de iniciativa da vítima e fazia recordar todas as ordens e proibições que o drogado já tinha recebido na vida. O sujeito se transformava totalmente num imbecil. A saída era, então, representar o imbecil. Você é um bom menino, Chumbinho. Agora eu quero que você haja com naturalidade. Sim. Saia do colégio andando normalmente. Vá até a praça em frente e suba 2 quarteirões à esquerda. Pare na esquina e aguarde novas ordens. Não se desvie por razão alguma. Todo o resto é proibido. Sim. Agora vá, Chumbinho. O menino tinha representado direitinho. O oferecedor não desconfiava de nada. Na certa, porém, o vigiaria de longe até que ele chegasse a tal esquina. Droga, se conseguisse uma folga. Chumbinho até que poderia dar uma corrida à biblioteca, à sala de jogos, ao ginásio ou ao anfiteatro do colégio para avisar um dos caras. Mas ele não podia arriscar. Qualquer desvio do itinerário indicado pelo oferecedor ia dar na vista. Sua única esperança era que um dos caras visse a sua imunda mensagem no banheiro. Ele seria o segundo estudante a desaparecer do colégio. Quem seria o terceiro? Mas era óbvio. E Chumbinho sorriu por dentro ao descobrir quem seria o terceiro a sumir do mapa. Chumbinho saiu do colégio e caminhou lentamente pela praça. Nenhum transcendente prestava atenção nele. Qual seria o próximo passo da quadrilha? Uma van toda fechada parou à sua frente. Um homem enorme saltou e olhou firme nos olhos do garoto. Não parecia gente, parecia um animal de terno, um animal feroz e enlouquecido. Chumbinho fez uma cara de idiota, bem caprichada. Ele queria ser o mais convincente possível. O homem abriu a porta traseira da van. Venha cá. Sim, senhor. Entre aí e fique quietinho. A porta fechou-se atrás de Chumbinho e o menino sentiu a van arrancar. No escuro total, não podia saber para onde estava indo. Um cara nas sombras da noite. Depois de pular para fora do carro da polícia, Miguel correu sem forçar muito. Ele sabia que Andrade jamais poderia alcançá-lo a pé. Mesmo que fosse mais magro e mais jovem, Andrade nunca seria páreo para um atleta como Miguel. Certamente o policial já deveria ter dado um alerta pelo rádio do carro. As outras viaturas da polícia logo chegariam para cercar a área, à sua procura. Por isso, era necessário confundir ao máximo a própria pista. Ele tinha fugido ladeira abaixo, no sentido contrário à direção do trânsito, para impedir que Andrade o perseguisse de carro. Entrou em um jardim, atravessou a lateral da casa até o quintal e pulou o muro atrás, passando para o terreno de outra casa, que também atravessou. Estava agora na rua paralela àquela onde tinha pulado para fora do carro. Era só correr ladeira acima enquanto a polícia procurava por ele ladeira abaixo. No alto da ladeira, entrou no primeiro ônibus que parou. Era a hora da saída do trabalho e o ônibus estava lotado de pessoas cansadas, suadas, ansiosas por chegar em casa a tempo de assistir a novela. Rapazinho rico, como todos os do colégio elite, Miguel estava pouco acostumado a andar de ônibus, mas, misturado por aquela multidão de trabalhadores, bem podia passar por um office boy voltando para casa. O ônibus era a melhor maneira de esconder-se da polícia. Chumbinho, pensava Miguel, espremido no meio daquela gente toda. Será que o maldito Andrade disse a verdade? Será que Chumbinho agora está nas mãos da quadrilha? Eu não fui com a cara do Andrade, nem ele com a minha. Para mim, ele faz parte do esquema todo. Na certa, ele pertence à quadrilha do tal cérebro criminoso. O sacolejar do ônibus lembrou o Miguel todos os lances daquele dia. O terceiro desde que ele havia convocado aquela emergência máxima. Tem alguma coisa muito suspeita com Andrade. Primeiro, o modo desinteressado dele lá na sala dos professores do Cardoso. Depois, o jeito dele tentando me levar para a delegacia, o modo como ele livrou do detetive Rubens, impedindo que ele transitasse na viatura. É claro que Andrade não ia me levar para a delegacia. Na certa, ele... Talvez eu pudesse confiar no detetive Rubens, mas depois que eu fugi, certamente sou um suspeito. Miguel sentia-se cansado e faminto quando desceu do ônibus e procurou um telefone público.
O número que encontrou estava depredado por algum vândalo, como tantos na cidade grande. Acabou entrando em uma lanchonete e pediu para telefonar. Procurou na lista de telefones do Chumbinho, pelo sobrenome do garoto. O sobrenome era meio raro e só havia um na lista. Alô? O Chumbinho está? Do outro lado da linha, a voz da mãe do Chumbinho estava desesperada. Meu filho! Meu filho foi sequestrado! Miguel sentiu o coração apertar-se. Então era verdade. Seu filho vai aparecer, senhora. São e salvo, eu juro. Quem está falando? Mas Miguel já tinha desligado. Em seguida, discou o número de Calu. Alô? Era a voz do senhor ator do Colégio Elite. Emergência máxima, cara. Chumbinho desapareceu. Mas como? Acabei de ligar para a casa dele. Precisamos agir. Não confie em ninguém, principalmente no detetive gordo e careca chamado Andrade. Tá bom. Onde você está? Não importa. Amanhã de manhã me encontre no esconderijo secreto. É o único lugar para mim agora. Vou passar a noite lá. Telefone para a minha casa, Calu. Imite a minha voz e diga que eu vou dormir na sua casa esta noite. Invente que vamos estudar juntos para uma prova ou qualquer coisa parecida. Não quero que minha família fique preocupada. Certo, Miguel. Você já verificou todos os endereços que eu disse? Já, alguns não estavam certos. Ele não mora mais nenhum estudante sequestrado. Consegui esses endereços com as próprias escolas, mas acho que me informaram errado. Eu não consegui visitar todos os meus. Tome nota do que falta e tente interrogar os pais desses garotos por telefone. Finja que é um policial. Ei, Calu, você tem certeza que é capaz de imitar a voz de adulto? É claro, cara. Muito bem. Tente descobrir tudo que puder. Quem sabe não localizamos algumas pessoas comum a todos os sequestradores. Se descobrirmos, teremos encontrado o fornecedor. Certo. E quais os pais que faltam? Tome nota. Pode falar, estou anotando. Miguel ditou a relação para Calu e despediu-se. Reunião amanhã às 8. Todos os caras. Amanhã às 8, Miguel. Miguel desligou o telefone. Nada mais havia a fazer naquela noite. Dali em diante, ele teria de esclarecer o seu quartel-general no esconderijo secreto e prosseguir uma investigação usando os outros caras que ainda não eram conhecidos pela polícia. Ainda na lanchonete, tomou um suco de laranja e comeu um sanduíche. Fez o próximo percurso utilizando 3 ônibus diferentes, e quando chegou ao Elite, o colégio estava às escuras. Miguel pulou no muro do pátio silenciosamente, para não atrair a atenção dos vigias da noite. Era a lua cheia, e o lar iluminava fracamente as quadras. O garoto esgueirou-se junto ao muro, misturando as sombras. Perto dos vestiários, 2 vigias conversaram preguiçosamente. Miguel pegou uma pedrinha e jogou-a violentamente contra a tabela de basquete que havia do outro lado do pátio. Você ouviu isso? Perguntou um dos vigias. Ouvi. Não é nada. O barulho veio de lá. Vamos verificar. Não temos nada para fazer mesmo? Enquanto os 2 se afastavam, Miguel saltou, agarrando-se no beiral dos telhados dos vestiários. As portas ficavam trancadas à noite, e ele tinha de entrar no esconderijo secreto de outra maneira. Caminhou sobre o telhado como um gato. Afastou 2 telhas e espremeu-se por entre as ripas e os sarrafos que sustentavam o telhado. Do lado de dentro, recolocou as telhas no lugar. Estava sozinho no esconderijo secreto dos caras, fracamente iluminado pelo luar que atravessava as poucas telhas de vidro. Desceu pelo alçapão do quartinho de vassouras e, no escuro, procurou uma das privadas para urinar. Escolheu justamente aquela onde havia a mensagem mal cheirosa da qual ele gostaria muito de tomar conhecimento. Mas o vestiário estava escuro, pois não seria possível acender a luz sem chamar a atenção dos vigias. E a mensagem continuou ali, sem que Miguel percebesse. Abriu só um pouquinho uma torneira para aliviar o barulho. E lavou os arranhões que tinha sofrido ao saltar para longe do carro e de Andrade. Subiu de novo para o esconderijo e ajeitou-se para dormir. A lua veio espiar pelas telhas de vidro. Cansado, Miguel pensou ver o rosto sorridente do Chumbinho naquele disco de prata. Chumbinho, tudo minha culpa. Se eu não tivesse aceitado a intromissão daquele garoto... Ele é tão pequeno, eu aceitei só por brincadeira. Agora o coitado está nas mãos da quadrilha.
Pobre chumbinho, eu não devia, mas eu vou salvá-lo, eu vou. Adormeceu, iluminado pelo luar. Calu telefonou primeiro na casa de Miguel e saiu-se muito bem. Era tão bom ator que a própria mãe do amigo acreditou piamente que estava falando com o filho. Depois começou a ligar para as casas dos meninos desaparecidos que Miguel não pudera visitar. Em cada chamada fazia uma voz diferente. Perguntava tudo o que queria e prometia ligar de novo. Foi estranho. 4 dos telefones estavam errados. As famílias procuradas não moravam naqueles endereços. Tinha terminado o último telefonema quando a polícia chegou. Suado, com o rosto vermelho, o detetive saltou da viatura e correu para casa. É a polícia! Abram! Ordenou o detetive, esmurrando valentemente a porta. Uma segunda viatura, de sirene ligada, estacionou atrás da primeira, cantando os pneus. Um policial mais jovem correu também para a casa. Os olhares dos detetives cruzaram-se e, se os olhos fossem metralhadoras, os dois estariam mortos na hora. Um criado de bochechas gordas e óculos de lente grossas abriu a porta. Pois não? O que desejam? Essa é a casa de um rapaz que chamam de Calu? E um outro garoto chamado Miguel? Está aí também? Completou o outro. O criado parecia um pouco assustado com a ansiedade dos policiais. Sim, só que os dois saíram. Para onde foram? Não disseram, mas deve voltar logo, eu acho. Vou esperar na viatura. Eu também vou. O criado fechou a porta. Em vez de estar assustado, ele sorria.